Minha gente, meu povo, boa noite. Olha aqui nos meus olhos. Que felicidade, que alegria. Nós estamos entrando na sua casa. Muito obrigado pelo carinho. Você abrindo as portas para receber através da TV no canal 25.1, ao vivo agora nessa quarta-feira, dia 2 de abril. O mês começou e começou muito especial. Você acompanhou o episódio de ontem com o nosso amigo Léo Júnior. Foi muito bom, muito forte. Hoje, aqui agora, eu vou receber um amigo, vou dizer para quem, qual finalidade, como é que é. Ele vai contar muito, só que antes deixa eu agradecer o carinho de quem está aí acompanhando a gente via rádio, nos 92.1 da Rádio Líder. Obrigado pelo carinho, você ouvindo na região metropolitana, espalhado por Fortaleza, aonde você estiver. No YouTube, aqui no canal Olhe nos Meus Olhos. E aí eu peço para que você ative as notificações, compartilhe, curta, deixe aí um comentário, vai também enviando para os grupos que você tem no seu telefone, para que a nossa audiência aumente e que a gente chegue muito longe levando uma mensagem de fé e de esperança sempre. Dia muito abençoado, hoje eu participei de algumas ações, logo muito cedo, a partir das 10 da manhã, lá na Rádio Líder, você teve o compromisso desse encontro de todas as manhãs, ali a gente foi firme até o meio-dia, e eu fiz a celebração da data do dia hoje. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, das pessoas que têm o espectro autista, e aí eu fiz questão de celebrar. Aqui no programa de hoje também eu quero dar um abraço muito grande e dizer que eu quero ser essa voz sempre, para cobrar os direitos, levar aonde for necessário esse grito de necessidade de atenção e de cuidado. Pode contar comigo aqui, o Renatinho, seu amigo de todas as noites, de todos os dias e de toda hora. Começou o nosso programa, eu estou muito feliz porque hoje eu vou receber aqui, sentando junto com a gente, na cadeira, batendo papo junto com essa mesa, olhando nos olhos, esse que é um homem de Deus levantado para uma missão especial, vive o seu sacerdócio servindo ao Senhor na igreja local, mas também tem muita história para contar. Além de ser engenheiro de formação, é pai, é pastor, tem acompanhado as missões ao lado de seu pai, e eu estou falando aqui de mais um filho querido do missionário Ivan Cruz. Eu apresento a vocês com salva de palmas, meu amigo bispo David Abner de Almeida. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Ô, Glória, Deus abençoe o pastor Renatinho, Deus abençoe toda a amada audiência, você do programa Olhe nos Meus Olhos, você que está nos acompanhando. É uma satisfação, uma alegria, prazer estar aqui ao seu lado e compartilhando a minha história, a minha vida com todos vocês. Muito bom, já gostei quando você falou a minha história e a minha vida. É um sinal de que nós não teremos programação, pauta firmada, roteiro, nada foi preparado. Aqui é tudo muito com o coração que bate forte, o Espírito Santo vai trazendo as mensagens e nós vamos comunicando, entregando e compartilhando ao coração da nossa audiência. Bispo David Abner, antigamente, muito antes, talvez esse chamado, o título, a unção, fosse algo que o senhor não pensasse de jeito nenhum. Com certeza, é uma coisa que eu sempre levo isso comigo, não como, posso dizer assim, uma marca, mas como um ensinamento para mim mesmo de eu ser essa pessoa que eu sou hoje, por aquilo que eu já vivenciei no meu passado, naquilo que eu projetei a minha vida, naquilo que olhava para os meus pais, olhava para os meus avós, para todos os exemplos que eu tinha dos meus familiares, da minha família, e para projetar também o meu futuro e como que seria. Então, eu tenho com isso diante da minha vida, que eu até inclusive falava isso comigo mesmo. Eu não quero ser e eu não pretendo fazer o que meu pai faz ou o que meus avós faz, por tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei, dor, sofrimento, mas tem um lado espiritual, tem, mas o lado do ser humano também que eles enfrentavam. Eu falava assim, eu não quero, eu acho que eu não tenho força para viver tudo Meu isso Deus. que os meus pais, os meus avós viveram. Então, eu queria até seguir um rumo distante, diferente, e eu até consegui, pela ajuda de Deus. Deus me proporcionou isso. Eu até sou engenheiro formado, formei em São Paulo, Mogi das Cruzes, trabalhei 10 anos com construção civil. Hoje, atualmente, moro aqui em Fortaleza, mas nessa trajetória fui mais para um lado ao contrário da minha família,
por conta de tudo que eu presenciava, o meu crescimento, desde a minha juventude, da minha adolescência, os meus pais, os meus avós, passando por tantas coisas e tendo que passar e ainda se levantar e ter força onde até mesmo não poderia ter, né? Então, Deus quem os capacitou, e hoje eu aprendo isso, que é o Espírito Santo de Deus que fortalece a nossa vida no mundo espiritual e diante da presença de Deus. Olha aí, eu fiz questão de trazer essa pergunta, lembrando aqui de que um dia, conversando com o senhor, você me falou, esse pensamento eu não queria. E Deus me trouxe ao altar, me arrastou de onde eu estava para viver a vida do Senhor na palavra, vivendo todo dia. Você acompanha a maratona do seu pai, como você falou, dos familiares, que todos eles viveram o sacerdócio. Sim. Mas você percebia muito sofrimento, porque quem está nos assistindo agora pode estar pensando o seguinte, nossa, é mais um filho do missionário Ivan Cruz? É um abençoado missionário. Hoje, ter uma família no altar é um grande milagre. Diante de tantas circunstâncias, tem você, bispo, tem o apóstolo Ivan Wesley, tem o pastor Eliezer William, o missionário, a pastora Miriam, a família toda vivendo no altar constantemente. É uma vida de abnegação, de muitas palavras dizendo que não para outras coisas, com essa dedicação, mas você vivenciou experiências, talvez, que tenham te deixado dentro da sua história, preocupado como seria o futuro, né? Preocupado e muitas vezes pensando, como será? Será que eu vou viver da mesma forma que eles vivem? Né? Não é só meu pai, minha mãe, também meus avós, que também vivenciou muito isso, o evangelho, fazendo a obra, a vida do meu avô, dos meus avós, né? Parte de pai, parte de mãe, são pastores também, e tios assim, primos. Então, a minha família, tudo englobado na vida da igreja. No sentido ministerial. Ministerial, igreja. Então, eu, particularmente, eu olhava para tudo isso e eu falava assim, isso aqui me assusta. Rapaz, quem é o mais novo de vocês, dos irmãos? O Eliezer, eu sou do meio. Então, primeiro nasce o apóstolo. O apóstolo. Depois você. Isso. Depois o Eliezer. Mas você acompanhando já os passos do seu pai, tem quantos anos, senhor? Eu tenho 32. Novo, 32 anos. 32 anos. Desses, podemos dizer, quanto tempo foi dedicado ao estudo e o trabalho da igreja ficou paralelo? O senhor ficou aguardando a formação, a dedicação? Como é que é? Começa a história como? Já com 10 anos de idade, você tem memória suficiente para contar aqui? Na realidade, 10 anos, eu tinha 10 anos de idade, se eu não me engano, se eu não for falhar minha memória aqui, estaria até em Fortaleza, mas vivenciei muitas coisas. Viajei com meu pai para a cidade do México. Eu nasci particularmente em Cuiabá. Olha aí. E eu nem conheço a minha cidade. Nasci lá, mas não conheço a cidade onde nasci. Nasci e já viajamos para outra cidade. Conheço muitas cidades, o que me marca muito também, Porto Alegre, já passamos por Porto Alegre. Então, nessa rotina do crescimento entre criança, adolescência, viajando, conhecendo muitas pessoas, muitas famílias, muitas igrejas, no mesmo ministério. Aí foi que Deus mudou tudo, né? Oh. Mudou a chave. E, inclusive, até eu acredito que meu pai já tenha falado muito daquilo que ele já vivenciou, dessa mudança Sim, de chave, né? Sim. Então, no início do Ministério Remidos em Cristo, eu via algo mais difícil do que eu via antes. Porque tudo que começa é difícil, é mais complicado, Sim. É mais doloroso. Eu via o meu pai preocupado para colocar uma comida dentro de casa. Eu via o meu pai preocupado em voltar para casa se Deus não mandasse uma providência numa questão financeira para colocar uma gasolina no carro. Rapaz. E isso marcava muito, isso marcou a minha vida nisso. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16, 17 anos, mais na ou menos. Na flor da idade, na juventude, isso. onde o jovem com muitos pensamentos estava ali. Isso. Você já, então, tinha a memória
que acompanhava mais cedo. Você tinha muita saudade do seu pai, das viagens? Ele ia sempre nas festas do colégio? Inclusive, isso marca muito a vida da minha família. Você pegou num ponto aqui, do meu pai. O meu pai não viu muito o nosso crescimento, porque ele estava mais viajando, continente africano. Meu pai viajou mais de 22 países, então ele não viu o crescimento dos filhos. Enquanto vocês estavam crescendo, ele estava fazendo missão, viajando, cuidando de pessoas, espalhado pelo mundo todo. Isso, e hoje, inclusive, ele fala até assim, hoje eu vejo mais os crescimentos dos meus netos quando eu vi os crescimentos dos meus filhos. Então, isso veio como se fosse algo da nossa família, né? E, inclusive, tudo isso gerou algo em nós, não como algo ruim, mas como uma experiência que Sim. o ministério fez alcançar, fez a gente viver e fez a gente passar. Eu acredito que o senhor foi formado na geração do deserto, passando por todas as dificuldades, vai ficando mais forte, vai ficando mais robusto, vai aprendendo os desafios. Eu não sou filho de pai pastor, não é? Eu tive meu pai sempre muito perto. O senhor está contando que o pai estava viajando sempre na missão. E isso também lhe fortalecia para resolver situações que, na certa, precisaria da figura do pai para resolver. Não tinha, ele estava viajando. Não tinha. Então você ia ter que se desdobrar, vencer as dificuldades ali. É que na questão, assim, quando a gente é mais novo, né? A gente vê muitas coisas, quando tá junto do pai, da mãe, a gente se sente Mais ali, protegido? mais protegido também. Mas é uma questão, assim, que a gente aprendeu a conviver com aquela situação. A gente via o pai vindo, mas sabia que o pai ia ter que viajar de novo, ter que ir para a missão de novo. Era gratificante saber Isso. que seu pai estava saindo de Muito, casa muito. para conquistar pessoas para Deus, levando uma oportunidade. Não é normal, né? Os colegas do colégio não tinham experiência para contar com você, dizendo assim, seu pai faz o quê? Meu pai é empresário, meu pai é isso, meu pai faz essa história aqui. Aí você dizia, meu pai está na África, levando uma palavra, levando alimento, fazendo um trabalho missionário. É como a gente pode até falar aqui, Renatinho, que as pessoas podem até pensar que só tem um lado ruim disso. Não, o que eu mudei de caminho não é pela situação de não estar presente, de não viver algo diferente da vida, não ser um empresário, não, eu falo isso, a questão de ser humano parte... como eu posso encaixar aqui? Tem sentimento, o ser humano tem emoção, Isso. o ser humano tem necessidades. Então, tudo isso era o que era real dentro de vocês. Isso, né? e eu vi muitas coisas no meu pai, por exemplo. Meu pai orava, meu pai buscava a Deus. Isso tem tantas Aprendeu. experiências, tantas coisas que, inclusive, tem muitas marcas na nossa vida de dor, mas também tem marcas Claro. de milagres, de curas, de libertação. Não tem arrependimento não, né? Com certeza É não. muito grato a Deus por tudo isso. Com certeza não. Talvez se fosse o pai presente que fizesse todas as necessidades, todas Talvez as eu não estaria respostas, aqui. não estivesse aqui. Talvez eu estaria seguindo o que eu estou seguindo. Hoje, eu olho para o meu pai, para minha mãe também, que passou por tudo. E hoje, ser gratos a Deus por ter filhos no altar, eu creio que foi tudo mesmo por Sim. essas experiências que a gente viveu, viajando, conhecendo novos países, novas cidades, pessoas, experiências, e também vivendo aquilo que o Senhor queria que a gente vivesse. Qual foi a idade que você estava quando você disse assim, eu vou estudar e eu vou resolver o problema aqui de tudo, eu quero ser a pessoa que vai viver uma vida sem dependência de nada, eu quero viver para Deus constantemente. Qual foi a idade? Foi nessa trajetória entre o início do Ministério Remédios em Cristo, há 19 anos atrás, e com minha idade, 16, 17 anos, que eu pensei assim, olha a situação do meu pai, então eu não quero isso para a minha vida. E, inclusive, recentemente, há uns anos atrás, que uma diaconisa
relatou isso pro meu pai, porque eu não contava isso pro meu pai. Eu contei para ela, eu falava assim, eu vou estudar. Aí ela olhou para mim assim, mas por que você vai estudar? Sua família nasceu para estar no altar. Eu falei, não, a minha família nasceu, mas eu não quero isso para minha vida. Rapaz, é forte estar falando aqui. Eu não quero sofrer o que o meu pai sofre. O senhor acredita que tem pessoas agora que estão olhando nos nossos olhos aqui e elas estão dizendo, está falando comigo? Porque tem gente que está fugindo do propósito. Com certeza. Eu creio que eu estou falando com pessoas, junto contigo aqui, que tem também pais, pastores, que tem pais que querem até mesmo o melhor para o seu filho, mas tantas coisas que veio o sofrimento dos pais fez um caminho diferente. Uhum. E eu acredito que, através desse meu testemunho, dessa minha história, essas pessoas estão sendo alcançadas também pelo poder do Espírito Santo. Muito bom. Quando o senhor fala isso aqui, eu tenho certeza total que no rádio, quem está ouvindo está dizendo, rapaz, eu achava que era diferente. Tem muita história para contar, gente. A vida missional, a vida intencional de um homem de Deus, que é entregue ao altar, é uma vida, eu já falei, de abnegação, de muitas dificuldades, porque não tem um auxílio presente. Não tem o compromisso do governo federal, não tem o compromisso do governo municipal, não tem o compromisso de lugar nenhum. Você está na mão de Deus, na dependência de Deus. E aí as coisas não têm dia pontual para chegar. É diferente. Os planos do governo de assistência a tantas pessoas chega aí com uma bolsa que tem a data do dia que vai cair na conta e a pessoa sabe. Mas quem está vivendo para Deus, como você fala aqui, e o missionário já teve a oportunidade de contar com a gente aqui, que a vida foi muito intensa, constante, servindo pessoas, levando oportunidade quando talvez até em casa tivesse faltando o pão carioquinha. Inclusive, pastor Renatinho, as experiências que eu vivi dessa trajetória, eu comecei a pensar nisso, eu falei isso para essa diaconisa, já dando continuidade, e eu peguei e falei isso para ela, falei assim, eu não vou, e eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar, eu não vou viver da obra. E, inclusive, isso eu trouxe para a minha vida, e meu pai fez passar por isso. Porque eu sabia, se eu quisesse fazer uma faculdade, eu não poderia depender da igreja. Uhum. Se eu quisesse ter alguma coisa para o meu futuro, eu não poderia estar dependendo da igreja. Então, isso eu tinha comigo. Então, nos meus 5 anos de faculdade, eu fiz prova, até reprovei em uma, mas eu fiz até um propósito com Deus. Falei, Deus, se o Senhor me aprovar e esse projeto, esse caminho que eu quero percorrer, se for a sua permissão, eu quero que o Senhor me faça ser aprovado. E eu fui aprovado. Olha aí. Com uma porcentagem não muito alta, mas eu teria que pagar uma porcentagem da faculdade. E nos meus 5 anos de faculdade, eu nunca dependi do meu pai para pagar. E meu pai, ele sempre, até mesmo numa reunião que teve com os guerreiros da Casa de Deus aqui da Remidos, ele comentou isso, que eu até trabalhava no início da minha faculdade numa feira. Você estava na feira? Trabalhava em feira, fazendo o quê? Fazia pastel. Era? Fazia pastel. O pastel do David era bom? Não, eu trabalhava já estava massa feita, você colocava na chapa. Não, eu fazia o pastel, fazia massa, fazia tudo. Tinha produção de tudo isso lá. Tenho gratidão por essa pessoa que abriu essa porta de emprego para mim também. Já trabalhei em despachante, já trabalhei em feira. E você pensava fazer o quê? Vou juntar o dinheirinho aqui para pagar minhas continhas, para pagar o meu custo de vida, era assim? É a questão que eu comecei a trabalhar na feira já para pagar a faculdade. Então, eu acordava 3 horas da manhã, saía para trabalhar 4 horas da manhã, voltava 4 horas da tarde, tomava o banho e ia para a faculdade. Então, voltava 11 horas da noite e assim, foi uma rotina de praticamente 1 ano dessa forma. E aí eu falei assim, não, eu não tô aguentando mais não. E nesse eu não tô aguentando mais, pelo período de trabalho exaustivo,
Porque eu não tinha quem trabalha em feira, Sim. não tem folga, Hum. não tem sábado, não tem domingo, Não não tem tem... o canto certo para almoçar do restaurante que vai sentar na mesa, não tem Inclusive, a dieta balanceada, né? inclusive, se alguém me chamar para comer um pastel hoje, eu não como. É. Porque eu comia pastel de manhã, comia pastel de almoço e pastel à tarde. Então, Travou, o pastel travou. travou. Então, essa experiência que eu tenho que marca também a minha vida. E quando eu trabalhava lá, eu ia para a faculdade e falava assim, ó, eu não aguento mais, eu vou sair. Aí meu pai olhou para mim assim, você vai sair? Você pode ter certeza que você vai se virar para pagar a sua faculdade. Eu não vou pagar, não. Mas eu já tinha isso comigo já Sim, também. você já sabia. Já sabia que se eu quisesse algo diferente para minha vida, eu queria ter que correr atrás. E eu tinha que correr atrás. E foi algo tão interessante que eu estava trabalhando com meu tio. Meu tio estava até fazendo uma reforma de pintura num condomínio. E eu estava lá pintando, lixando grade, pintando, fazendo... Focado. Focado. É uma coisa assim... Eu aprendi com meu pai que a gente tem que saber de tudo. Trocar uma lâmpada, Legal. trocar um chuveiro, fazer uma pintura. Então, se tiver que fazer, eu ponho a mão na massa e vamos para cima. E eu falava assim, Deus, acabou o meu seguro-desemprego. Quando tinha saído, Quando saí, aí eu pagava a faculdade, eu falei assim, ó, acabou o e seguro-desemprego. agora? Que eu vou ter que trancar a faculdade. Agora eu vou ter que trancar a faculdade. Aí, quando eu passou a última parcela que eu paguei a faculdade, passou uma semana, eu recebi uma ligação. E dizia o que a ligação? Que se era o David e se eu estava disposto a fazer uma entrevista Glória a Deus. de estagiário de engenharia civil. Isso eu tenho uma marca diante da minha vida que eu creio que foi a semente plantada dos meus avós, Sim. dos meus pais, Certeza. que oraram, intercederam sempre por mim. E vendo tudo isso, eu alcançar, eu acredito que é na busca, porque, Renatinho, eu não deixei de buscar, eu não deixei de orar, eu não me desviei. Só porque eu não queria estar no altar, eu não era porque eu não queria estar na igreja. Eu não queria estar no altar para viver o que meu pai e Já minha tinha mãe passado. vivendo. E estava vivendo naquele período de início da obra. Então, eu peguei e recebi essa ligação. Aí nessa ligação, eu falei assim, ó, você tem condições de estar aqui amanhã, tal. Eu falei, tenho. Tinha terminado o curso já? Nada, primeiro semestre de faculdade, é Rapaz. algo que é impossível. Que é algo que posso dizer, é de Sim, Deus. sim. Se não for Deus fazendo isso, eu não sei o que era. Porque não tinha experiência e meu currículo lá, trabalhando experiência, feirante, vendendo pastel. Amém? Que não falo isso como uma Claro, vergonha. mas é porque não fazia sentido. Como é que o cara que vende pastel vai construir casa? Né? Que Se entrou agora na faculdade. Aonde que eu vou pegar alguém que não tem experiência Sim. para trabalhar numa construção civil? O mercado de trabalho talvez não quisesse de jeito nenhum, Isso. porque queria alguém que tivesse ali, pelo menos, né, dentro da prática. É isso. Aí nessa trajetória eu estava indo do primeiro semestre ao segundo semestre. E nessa ligação eu fui lá, fui fazer entrevista. A primeira pessoa que me atendeu quando eu bati na porta lá para chegar para fazer entrevista foi a esposa do dono da consultora. Aí ela olhou para minha cara assim, para o meu rosto e falou assim, eu te conheço de algum lugar? Sala da feira. Capaz mesmo. Porque, Eu faço pastelzinho lá, sou eu que faço pastel. Porque a consultora tinha um prédio que era do lado onde tem feira. Capaz de ter me conhecido de lá. Sim. Aí, mas eu comigo eu falei assim, não, deve me conhecer porque o Espírito Santo me apresentou. Eu comigo falando, né? Mas foi algo assim. Aí fui fazer entrevista, ela gostou de mim, as pessoas que fez a entrevista gostaram de mim. Comecei a trabalhar nesse período aí de primeiro a segundo semestre de faculdade. Deus na frente de tudo. Já comecei a pegar a obra em si na fase de construção. Então, a pessoa que estava lá, que eu ia substituir, já me jogou a bomba assim, ó, tá aí. É assim que você faz e Rapaz. se vira.
entendeu? Deus foi dando habilidade, Sabedoria, sabedoria dentro do ambiente da construção, na faculdade e na construção. E o bom é que eu vim de uma família que gostava muito de construção. Meu pai gostava de construção, gosta de construção também. Meu tio, meus avós, sempre mexia com isso. Então, rapaz, eu vou te contar um negócio aqui, bispo. Eu tenho dificuldade com construção. Rapaz, já tentei fazer algumas coisas. Não que eu nunca peguei numa colher de pedreiro para poder fazer um reboco ou nada. Isso não me faz fraco, não. Faz sem experiência. Mas aí também eu já fui infeliz demais quando contratei alguém para fazer alguma reforma e a reforma não saiu boa. Rapaz, pensa no negócio, eu tenho um trauma. O cara fala, vão construir, eu fico logo todo arrepiado. Digo, não, pelo amor de Deus, construir o quê, homem? Não gosto de construção. E você está falando aí que seu pai também tem esse olhar clínico, né? Isso, então isso ajudou muito a gente, porque a gente tinha reforma na igreja, a gente que fazia. Então já tinha uma certa experiência assim numa parte de alguma coisa em construção, mas foi tudo começo. Então eu cresci no mercado de engenharia civil. 3 meses de estágio, passou 3 meses, me registraram como auxiliar. Passou mais um período, já fui crescendo, fui galgando. E meu salário, eu pagava a faculdade. Sobrava o quê? R$100 para mim. Você acredita que Deus tinha um propósito com você, de tudo que você passou, te fortalecendo, capacitando, sustentando você aprendendo no passo a passo, para um dia você ser construtor, facilitador da obra, que você tem colocado seu coração, para além da missão igreja, em ajudar, em servir pessoas, em se colocar à disposição também, porque hoje a engenharia é algo muito necessário, não é? Toda obra, toda edificação precisa de um engenheiro. Se não tiver, a pessoa está correndo risco. E na vida, e agora a gente faz aqui uma reflexão, você estava nesse processo de formação, de capacitação, de preparação, Deus fazendo tudo e você tentando fugir assim para... eu quero só a obra, eu só quero construir. E você percebeu que teve uma hora que o mestre dessa construção disse, chegou, vem para cá porque não tem mais jeito. É como você até mesmo comentou sobre o povo que saiu da escravidão do Egito, sim. Que pisou o primeiro passo no deserto. Forte. É como se eu estivesse mesmo vivendo isso aí. A minha vida, sair de uma situação que para mim seria prazeroso, glorioso, sair de uma situação que ao meu entendimento, posso dizer, fazia com que o meu pai, a minha mãe, sofresse tanto assim, e eu saísse de uma situação, cheguei no deserto. Mas eu acredito que, como você disse, o deserto é o lugar de a gente aprender. E quando a gente passa pelo deserto, a gente aperfeiçoa. No deserto a gente sabe amar, no deserto a gente sabe cuidar, no deserto a gente sabe ser homem, no deserto a gente sabe ser pai, forte. No deserto a gente sabe ser alguém que conquista. Forte. Isso tudo eu fiz. Eu passei pelo deserto, muitas vezes não concordando, muitas vezes em si com a posição do meu pai, porque é uma coisa assim com Deus. Deus muitas vezes nos deixa padecer em algumas situações, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, para poder aprovar, para nos dar a aprovação naquilo que a gente está querendo fazer. Muito forte. Então, eu acredito que nessa trajetória da minha vida, é como se fosse realmente estar passando pelo deserto, mas se aperfeiçoando e aprendendo a ser quem eu sou, a conquistar, a ser pai de 2 filhos, uma esposa, ser um bispo, um pastor de uma igreja. Amadurecido no propósito de Deus. Em tudo. Muito bom. Tenho consistência financeira, eu posso dizer assim. Estabilidade financeira? Tenho. Então, eu sei o caminho, eu sei o passo, eu sei porque Deus me forjou e me preparou no deserto. Muito bom quando você fala aqui, a nossa audiência do outro lado ouvindo pelo rádio nos 92.1, agora aqui da Líder, ouvindo esse relato, essa história, a vida sendo colocada à disposição nessa mesa aqui do nosso programa com o bispo David Abner
de Almeida, filho do missionário Ivan Cruz. Esse missionário é uma bênção e é abençoado porque os filhos são uma bênção. Cada um tem uma história diferente para contar. Você está vendo aqui pela TV, no canal 25.1. Obrigado pelo carinho da audiência. Sintonizou agora, zapeando os canais aí. Passou, encontrou o Renatinho. Estou olhando nos seus olhos aqui. No YouTube, no nosso canal também, você pode seguir, você pode se inscrever, ativar as notificações e compartilhar para o maior número de pessoas. No rádio, todo dia, 10 da noite até 11 da noite. Esse é o nosso compromisso. Eu aproveito aqui também para mandar um abraço grande. Alô, minha gente, alô, meu povo aí, ó. Você que nos acompanha no rádio pela manhã, na Rádio Líder. Todo dia, de 10 da manhã até o meio-dia, eu estou ali olhando nos seus olhos, muito feliz. A audiência só cresce e eu recebo o carinho e o abraço de vocês. Mandar um abraço para a dona Madalene, que me mandou uma mensagem lá no programa de rádio, dizendo: eu estou assistindo todo dia o programa de vocês. É muito bom. O meu marido e eu agora, nós só vamos dormir depois do programa, 11 horas da noite. Eu vou dizer hoje para você, logo quando acabar daqui a pouco, 11 horas, você continua aí que vai ter um momento muito especial de oração. Participei ontem, logo depois, oração todos os dias, durante esses 21 dias de oração no propósito do jejum de Daniel. Então, os bispos, pastores vão estar no altar, orando, abençoando a sua vida, proclamando, chamando a atenção de Deus, e você pode fazer parte desse momento também. Estou muito feliz porque logo depois que encerra o programa, já vem esse tempo de oração e o povo do outro lado está sendo abençoado. O recado foi dado para você, eu continuo aqui. Bispo David, então, nessa história que o senhor conta, foi lá, passou o período do estudo. Com quantos anos você vai casar? Onde é que aparece a pastora Bianca aí? Como é que é? Ela acompanhou já acompanhou você vendendo pastel? Ela já sabia? Como é que é? Acompanhou. Na minha trajetória toda, assim, ela orou muito por mim. Inclusive, tem até essa brincadeira que a gente sempre fala, que ela orou 5 anos para mim, para eu olhar para ela, para eu ter um olhar diferente para ela. Então, eu casei em 2018, dia 24 de 11 de 2018. Você estava focado, trabalhando direto constantemente, era isso? Constantemente ali. Então, casei nesse período, tenho 2 filhos, passei uma trajetória aí com a minha esposa também. De luta? De luta, de desafio? Desafio, Como foi? De provação mesmo, né? Casei com ela em 2018, a gente nunca, no nosso relacionamento entre um homem e uma mulher, nunca se cuidou para não ter filhos, né? Sim. Então, a gente sempre queria casar, ter filhos, já crescer já com os filhos. Então, a gente passou um período, um processo praticamente de 2 anos. Tentando ter um filho. Tentando ter filhos. Muitos resultados negativos, muitos testes negativos de sangue, de teste de farmácia, tudo. E procurando médicos especialistas para ver aonde estava o problema. E, inclusive, quando foi procurar o médico, a minha esposa foi diagnosticada que ela tinha cisto no ovário e teria que passar por tratamento para ter filho. Olha. Eu fui procurar também o médico também me deu o resultado, falou assim, você também não pode ser pai agora, você tem que fazer um tratamento, porque é muito improvável você ser pai nessa situação. Parece uma coisa, né? Vivendo a expectativa de Deus, acompanhando tantos milagres, porque na história do seu pai, na sua vida cotidiana, o dia a dia da igreja que vocês viram, vivendo o milagre constantemente, recebe uma informação dizendo que não podia. Ficou em choque, né? A gente profetizando milagre para as outras pessoas e nós mesmos precisando de milagre. Existe alguém, talvez, ou alguns críticos que vão dizer, porque Deus faz de um jeito com umas pessoas, de outros assim, e comigo parece que me esqueceu. Tem gente que reclama muito, né? Nesse momento que o senhor está vivendo isso, estando vivendo a igreja, a palavra, ficou triste? Você ficou apavorado? Como foi o pensamento? Disse o quê? E agora eu vou fazer como? Como foi? Na realidade, sempre quando eu pegava um resultado negativo, eu sempre colocava uma força a mais no meu coração, na minha fé, e sabia assim, não, Deus prometeu e eu tenho promessa. Você tinha essa certeza? Tinha. Conversava com a pastora? Falava, a gente até mesmo se resguardava
em cada situação negativa, se fortalecendo entre si. Então, a gente conquistou muitas coisas. Conquistei minha casa própria, conquistei meu carro, tudo isso com a ajuda de Deus. Nosso cantinho, então tudo foi preparado por Deus. E se Deus preparou muitas coisas diante da nossa vida que aos olhos humanos poderia ser algo improvável, não seria uma situação que os médicos falavam que era impossível a gente ser pai e ser mãe, que isso me abateria. A gente ficava triste porque era ser humano. Sim, claro. Mas diante da fé a gente acreditava no que Deus tinha prometido. E eu pegava o resultado do meu exame assim, eu falava, olhava para a casa do médico, ele falava assim, você não pode ser pai. Aí eu falei assim, esse médico não sabe de nada. Rapaz. Esse médico é doido. Doido. Que eu falo assim. Um médico cheio de certeza da ciência. Da ciência, porque ele estava com o resultado na mão. O exame tinha feito lá, estava dizendo, não pode, não tem como. Eu falei, não, ele não sabe de nada. Deus prometeu algo na minha vida e ele não sabe. Eu pegava aquilo ali, aí quando ele falou isso, que eu não podia, eu ia ter que voltar lá para passar por ele de novo. Eu perdi o dia de voltar, de voltar. Retorno. E a minha esposa, ela estava com as regras atrasadas. Aí ela foi no médico, foi na farmácia, ela não deu negativo. Aí fez um exame de sangue, negativo. Aí o médico falou assim, não pode, então nós vamos aqui forçar. Procura saber o que está acontecendo. Forçar porque está alguma coisa errada. Vamos forçar então aqui para descer, para a regra vir. E ela tomou remédio como se esse remédio fosse até mesmo, se tivesse grávida, seria algo para abortar. Sim. E quando ela tomou remédio... Tão forte que era, né? Na missão de querer resolver o problema da falta do ciclo, do período. Isso. Aí tomou remédio, mesmo assim. Aí o médico falou, não, tem alguma coisa errada. Vamos fazer outro teste. Aí quando fez o teste, eu até brinco com ela, quem deu o resultado de quem estava grávida não foi ela. Foi eu que dei o resultado para ela. Porque ela chegou, estava tão desacreditada, Renatinho, que ela olhou pro exame e o exame... Eu não quis mais ver. Não, ela olhou pro exame e falou assim, não tá negativo mesmo. E lá no exame tava falando assim, inferior a certa quantidade, sim, é que tá grávida. Aí ela olhou para assim, não, mais uma vez. Meu Deus. Aí eu peguei e falei assim, ô amor, você tá... Nervosa? Você tá vendo coisa já. Aí por quê? Não, porque você tá grávida. Aí ela falou, não tô, olha aqui. Aí ela tinha amizade com as enfermeiras lá da onde nós tínhamos plano de saúde lá. Aí mandou pra elas. Olha isso aqui, vê se tá certo. Ei, meu esposo tá falando que eu tô grávida. Aí respondeu assim, não, mas você tá grávida mesmo. Aí ela liga pra mim toda emocionada, toda chorando. Então, esse resultado veio, o nosso primeiro filho, que agora em maio vai completar 3 anos. E foi algo assim, sobrenatural, foi algo de Deus. Tem uma mensagem de fé, uma palavra, alguma coisa que Deus já te deu e que fortaleceu você nesse período que você estava nessa inconstância, em esperar o milagre chegar? Nós estamos falando para milhares de pessoas agora. Existe alguém nessa mesma situação, achando que o tempo está passando, que não tem mais jeito. E eu não digo só nesse desejo, nessa vontade, no afã de querer ter uma criança, uma gestação, mas entre outras situações. Tem pessoas aqui que estão há muito tempo desempregadas, outros vivendo um momento de enfermidade grande há muito tempo. E o médico já disse, talvez alguém com causa na justiça, que o juiz ou o advogado já disse, não, aí não tem jeito. E tantas outras portas fechadas, não é? Palavras que foram ditas. Existe alguma coisa no coração que o senhor podia compartilhar com a nossa audiência aqui para encorajar? Porque o povo do outro lado está dizendo o seguinte, rapaz, esse povo crente aguenta muita coisa, né? Parece que toda a problemática vai para cima dos crentes. É muito... Aí fulano de tal ali me contou que viveu isso, aquilo e aquilo outro. Será que eles passam isso mesmo, né? Mas passa demais. Não é vida boa. Alguém já disse que vida boa é a dos outros. As pessoas olham pra gente e falam assim, eles falam, eles profetizam isso, mas eles profetizam porque não tá passando por isso. Quase uma pessoa brigava comigo um dia. Me vê desse jeito, sorrindo, feliz toda hora.
E aí disse, você não tem problema não, você não fica triste não. Você não fica angustiado, não, é? E tal, porque é o seu jeito. E a pessoa veio tão, assim, incisiva toda hora. Como é que pode? Você tá todo dia no rádio, você tá na televisão, isso, aquilo, outro. E eu digo, homem, pelo amor de Deus, eu não quero fazer uma escala de competição de quem sofre mais, não. A minha dor é a minha dor. Não é? Quando Jesus vai dizer, tome a sua cruz, é a minha cruz, é a cruz do Bispo Ábria. Não é a cruz de Jesus, não, que ninguém aguenta a cruz de Jesus. Então deixa eu viver a minha história aqui, mas é isso, eu queria escutar. Tem jeito, tem solução, tem uma palavra, algo que vai levar calmaria para o coração dessa pessoa. Eu conheço pessoas próximas que têm mais facilidade de acreditar no não tem jeito, no impossível, criam na sua cabecinha, porque a mente é mentirosa, a mente vai mentir para o ser humano. Então elas criam na cabeça que vai dar tudo errado, que não tem jeito, que estão perdidas mesmo e tal. E o senhor podia ter esses motivos, né? Porque tanta negação. Com certeza. Então, eu sempre procuro a mensagem que eu sempre declaro, que para vir um sim, primeiro você tem que ouvir um não. Para uma porta se abrir, a porta tem que estar fechada. Para um milagre acontecer, rapaz, gostei. Você precisa passar pela enfermidade. Se fosse... Para um testemunho ser gerado, você precisa passar por uma situação que gera o seu testemunho. Forte. Então, uma coisa que sempre Deus me confortava era assim, eu sou dono de promessa. Se eu tenho promessa na minha vida, eu tenho que acreditar naquilo que Deus me prometeu. Então, se eu passo por tantas situações, como eu dou esse exemplo, tantos nós que as pessoas ouvem, quanto mais perto você chega, está se aproximando da terra prometida, mais você vai ouvir não. Como você disse, o inimigo, ele sempre vai colocar na nossa mente que a gente está mais longe. Mas quanto mais a gente está pensando que está mais longe, é que a gente está perto. Muito bom. É que a gente vai alcançar. Então, uma coisa assim, quanto mais eu estava na minha situação com a minha esposa, mais longe, porque no princípio do nosso relacionamento, a gente não se preocupava tanto. O resultado veio negativo. Não é que agora, então, vai um pouquinho mais para frente. Com várias tentativas, vários testes negativos. Aí depois, ele fala assim, não, tem alguma coisa errada. Porque a gente está fazendo, tentando. E aí? Por que não? A mulher cheia de vida, esperança, desejo, vontade. Somos jovens, por quê? Não é do pensamento de querer muito ter um filho. Frustra, né? Aí quando eu estava falando, quanto mais longe a gente parece que vai estar, resultado veio, o médico falou que não pode, aí que a gente tem que colocar a nossa fé em prática. É verdade. Porque fé não é aquilo que a gente está olhando, observando. Fé é aquilo que a gente não está vendo. Hoje você está olhando aqui nos meus olhos. Sim. Eu estou aqui no... Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Mas a fé vai além dos nossos olhos. Por exemplo, você está vendo o que está atrás de uma parede? Ninguém consegue ver. Verdade. Ninguém consegue enxergar. Nós conseguimos enxergar só aquilo que está aos nossos olhos. Aqui, na visão. A fé vai além disso. A fé vai além daquilo que nós estamos olhando. Vai já olhar para a solução do problema que a gente está enfrentando. Se tem um obstáculo, a fé faz você já ultrapassar o seu obstáculo. Muito bom. Se você está vendo uma porta fechada, pela fé, ela já está aberta. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Com certeza. Então, se esse versículo ele é verdadeiro, como nós precisamos tomar posse disso e entender. Eu até gosto muito de falar sobre vista e visão, porque vista é o que o periférico dos nossos olhos, aqui olhando para você, faz com que nós percebamos aqui. Então, é a vista. Eu estou vendo que a câmera está posicionada para mim aqui, eu estou vendo aqui que o meu celular está aqui pertinho, mas a visão, ela transcende, ela vai além, né? A visão é acreditar naquilo que os nossos olhos limitados, que o nosso globo aqui não consegue entregar. Vista, ambiente plano. Aqui, nós estamos vendo o que está acontecendo. Peguei no microfone agora aqui, ó, vista. Visão é além. É saber que através da minha voz, o poder desse microfone está chegando no coração de alguém que está muito triste. Foi muito forte o que o senhor disse aí. A mensagem que eu trago para quem está me assistindo junto contigo aqui agora também, é ter essa certeza. Os nossos olhos vão sempre querer
se distanciar da nossa promessa. Ó, Então, a nossa fé vai fazer a gente estar mais próximo da nossa promessa. Se tem alguém que está do outro lado, está pensando que está difícil, não é abandonar a situação, sair de uma posição, porque o povo saiu do Egito, da escravidão, passou 3 dias em festa. Depois que acabou a água, depois que acabou a alegria, o momento, quiseram voltar para trás. É que tem pessoas aí que estão nos Forte acompanhando, demais. nos assistindo, que as pessoas passam por uma situação, por um período de percalço da vida e quer voltar para trás, quer desistir. Mas enquanto você levantar a cabeça e continuar acreditando na sua promessa, Deus vai fazer você chegar lá. Porque Deus, ele prova a nossa vida para a gente ver se a gente está mesmo acreditando em nós mesmos, na nossa fé Ó, que nós temos diante do Senhor Jesus. muito E uma forte. coisa assim, aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, com meus avós, a ter fé. Inclusive, meu pai fala isso recente agora, que eu estou aprendendo mais ainda aqui, porque eu agora estou mais focado aqui no Ministério Remidos em Cristo, alcançando almas. Inclusive, eu até mando um abraço todo especial aí para os membros da Catedral dos Milagres, para toda a igreja Remidos em Cristo, os guerreiros também da Catedral, os guerreiros da Remidos, também minha família, minha esposa, meus filhos, e dizer para todo mundo que está nos acompanhando que, independente da situação, quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. O médico pode falar que o resultado é negativo. O advogado pode falar que o resultado, a causa já está perdida. Mas quem dá a última palavra na nossa Forte. vida é o nosso Senhor. Aleluia! Olha, esse programa tem servido de um braço de Deus em auxílio ao coração do aflito. Pode ter certeza disso. O senhor nunca contou no altar da igreja com detalhes como está contando aqui, não. Não. Então era necessário ter esse programa para que a gente conseguisse também sinalizar para a vida de outras pessoas. Porque quem vai a um culto religioso vai achando que o pastor que está ali, o líder, está ali, ele está cheio de coisa resolvida na vida dele, está tudo certo, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe quantas lágrimas. Você fala do seu pai com muito amor, com muita paixão, te fortaleceu todas as experiências que você teve, por mais que você quis ir para o campo do mercado de trabalho, foi fazer a formação, e aí na formação passa 10 anos empreendendo na construção civil, teve muitas experiências, e Deus te traz para perto dele dizendo, agora eu vou fazer uma obra em você, construindo aquilo que eu quero, do meu jeito, porque você já construiu muita coisa. Então, a gente pode até pegar, então, nessa reflexão, que a construção tem que ser a fundação, a base, para levantar a estrutura. Então, uma coisa é certa, na nossa vida espiritual, nós temos que ter a fundação, a base e a estrutura. Coisa boa, Ótimo. Então vamos lá. Então, aqui estão aprendendo a construir, né? Vai pegando aí para você ficar antenado. Depois do primeiro filho, aí o senhor não para, né? Agora também já está vindo, já veio o segundo, né? Veio na realidade, antes mesmo do meu filho nascer, tem um projeto Coluna da Casa de Deus. Sim. E o projeto Coluna da Casa de Deus está aí fazendo 17 anos agora, em abril. Estamos em jejum já em 21 dias de Aniel. Então, nesse período de provação para ser aprovado, para ter um filho, eu fazia coluna com a minha esposa e a gente sempre tinha um sonho. O sonho era ter um casal. Aleluia. E a gente falava assim, vamos colocar o nome, escolher os 2 nomes. E a gente sempre fazia coluna. E as pessoas perguntam, o que vocês fizeram? O que é isso? O que é aquilo? Aí ela fala assim, vocês têm que acreditar. Vocês não creem que Deus é Deus que faz? É Deus que opera na vida de vocês? Então faz assim, Aí minha esposa, na catedral, tem 2 guerreiras lá, que até contaram já testemunho. Por ver aquilo que a minha esposa fazia, elas começaram a fazer. E elas pegaram coluna, fizeram... minha esposa pegou coluna, eu pegava coluna, colocava Abner Felipe de Almeida. E eu colocava também o nome da minha princesa, né? A Raquel Emanuele de Almeida. Profetizando de forma antecipada. Profetizando. Não sabia, não tinha certeza se viria. Inclusive, quando foi agora na segunda filha, o meu primeiro filho, o Abner, e a segunda filha, a Raquel, que vai completar 3 meses agora, dia 11. Então, não saberíamos se seria
2 meninos ou 2 meninas. Mas você tinha um desejo no Mas coração. o nosso sonho, o desejo era ter um casal. Então veio o Abner. Então o próximo vai ser uma menina. Legal. Inclusive, no chá revelação da Raquel, a gente não teria o nome de um menino. Aí eu falei assim, mas tem que escolher se for uma menina. Se não for uma menina, vai ser um menino. Que nome que vai dar? Porque a gente não tinha isso. Só tinha a certeza da menina. Só tinha a certeza da menina e do com menino. Com o nome. Porque a gente já deu o nome para os dois. Sim. E Deus nos presenteou e é muito gratificante o presente que Deus nos deu para a minha vida, para a minha vida da minha esposa também. Quando o senhor fala de propósito, de compromisso com Deus, dedicação, entrega, serve para todo mundo. Porque com Deus, na vida do dia a dia, da fé cristã, ou você entra, mergulha, se entrega, deixa Deus fazer do jeito dele e vai viver a direção de Deus, ou então você vai padecer. Engraçado, um amigo falando comigo, dizendo o seguinte, a minha mãe, ela tem um outro entendimento, ele falando. Ela segue a uma outra denominação religiosa, uma religião, um pensamento. E lá tem todo tipo de movimento feito com animais, tem todo tipo de situação que ela faz, aquela coisa toda, e tem que pagar aquilo, e tem que ir lá, e faz tudo, e se envolve. Você acredita, Renatinho, ele falando, que um dia, num movimento lá que ela fez, a pessoa, o guia espiritual dela, cobrou o valor de R$ 1.500 para fazer um movimento, um pacto, uma situação lá, para resolver o problema dela lá por R$ 1.500. E a minha mãe foi lá, ele contando, a mãe dele foi atrás, procurou aquela coisa toda e fez. E não deu certo. E não resolveu. E aí ele disse, e a minha mãe ficou querendo saber a quem ela ia cobrar o compromisso que tinha dito que ia ser, que ia dar certo e que ia resolver e que não resolveu. Eita. Quando você falou aqui do compromisso, da fé, de entrar, de viver o propósito, com Deus não tem decepção, né? Com Deus não tem fracasso. Com Deus tem talvez... o processo. É isso. O processo que é o tempo. Tem muita gente, Renatinho, que eu falo, que está mais ansioso, porque hoje a vida é rápida. Você quer comer, você pegar o celular, você come. Você quer uma roupa, alguma coisa, no celular você tem. A vida hoje é um fast food, Sim, né? Que fala. Prático. Um iFood. É rapidinho. E as pessoas querem que Deus acelere também as suas mentes. Mas Deus não é assim. Deus vai passar por um processo. Primeiro vem um deserto, para depois vir a bênção. Olha. Com Deus é diferente. É que nem quando Abraão e Ló se dividiram. Sim. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Mas Abraão falou assim, para onde você vai? Aí eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. Ló olhou para o quê? Para os olhos humanos, físicos. Então eu vou para cá porque aqui está mais plano, aqui o negócio é mais bonito, aqui é mais gratificante aos meus olhos. Mas no final, onde estava Abraão? Ajudando Ló. O que as pessoas hoje mais conseguem tomar uma decisão é pelos seus olhos, não pelos olhos espirituais. Porque com Deus, Renatinho, na nossa vida, o começo é tudo de desafio. Porque Deus não vai ensinar a gente quando a gente está na bênção. Deus vai ensinar a gente na prova. A gente passa pela prova para depois ver a bênção. O inimigo é o contrário. O inimigo mostra algo para você, para te iludir, para você vir até ele, para depois ele vir lá e tomar tudo. Aí traz ansiedade. Eu conheço pessoas, Renatinho, que não tem Deus, mas é rico. Tem dinheiro? Tem. Mas não tem Deus e é vazio. E vive uma vida monótona. Que eu posso dizer assim, espiritualmente, não tem alegria no coração. Preso. Então, o que adianta a gente viver uma vida amarrada com o inimigo? Não, o começo é favorável. Mas e depois? O fim é triste. Então, passa pelo processo. Aguenta, suporta. Quando você suportar e aprender, aí que você chega a hora do seu destino final, da onde você pode conquistar a sua vitória. Tá forte, hein, gente? Tá forte demais aqui na Regressiva. Eu tenho 5 minutos ainda. Muito bom e, assim, leveza e muita graça aqui nessa noite hoje, compartilhando esse programa maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você aí nos 92.1 da Rádio Líder, ouvindo a gente agora. No YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Você já se inscreveu?
Ainda não? É importante que você se inscreva. Se inscreve com a gente aí, rapaz. Compartilha, manda para mais alguém, deixa um comentário. Atenção também você na TV aí agora. Você pode todo dia fazer uma fotinha, ó, da tela da TV, bate uma foto, marca a gente aqui no Instagram, marca no arroba aí, arroba Renato Soares, você vai me encontrar, Renatinho Soares, diz que está assistindo, participa com a gente, manda para mais alguém, vamos contagiar. Porque eu sei que existem pessoas que se ocupam em tanta coisa. Uma hora dessa tem gente agitada, com um vazio muito grande, preocupado. Outros estão dentro das plataformas dos jogos, aí num vício, meu amigo, eu vou te dizer. Outros atrás de uma fofoca e aqui na mesa compartilhando histórias de transformação, de milagre, de cura, de libertação, de empreendedorismo, de fé. Eita glória, coisa boa. Pacote completo. É isso aí. Bispo David Abner, querido de Deus, segundo filho, agora foi construído por Deus para viver esse tempo constante no altar do Senhor. Constante, estou focado nesses anos, vai fazer 2 anos que eu estou aqui em Fortaleza, que eu vim para cá de mudança com a família toda. Estou focado, mas temos grandes planos, projetos. Inclusive, meu maior plano de empreendedor, de um engenheiro civil, é auxiliar a Remidos em Cristo. Auxiliar quem é da Remidos em Cristo, que eu posso dizer assim, meus pais, né, diretor, presidente dessa obra, com tudo que for de construção. Então, eu creio que Deus vai preparar um tempo aí que... Não é difícil, porque assim, são 14 igrejas que não param de crescer o trabalho, né? O missionário está focado, acelera o passo. E aí tem uma expressão que ele diz assim, joga duro, né? Joga duro, vai lá. Enquanto a gente está jogando duro aí, estamos alcançando as almas para Cristo, pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo libertas de opressões, pessoas estão sendo curadas. Então, enquanto nós estamos aqui, não é uma válvula de escape, mas aqui é o que eu fui chamado para fazer. Eu nasci, como até o apóstolo disse no podcast, filho de peixe, peixinho é. Então é assim, filho de peixe, peixinho é. Então eu estou aqui também para fazer a obra de Deus, fazer eu querer a vontade do Senhor, mas lá no futuro bem próximo eu creio que Deus vai preparar aí as igrejas, porque lá no dia que eu dobrei o meu joelho em oração, eu falava, Deus, se o Senhor me colocar na faculdade, me der condições de ser um engenheiro civil, eu quero construir as igrejas Remidos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aí eu vou agora fazer uma pergunta. Alguém que está nos assistindo, um pastor, tem uma obra, um trabalho, está começando uma igrejinha bem humilde, está começando ali agora, precisa de um engenheiro. Se procurar o senhor lá na catedral, vai encontrar? Na catedral, encontra. O senhor dá essa atenção? Dá uma atenção. Na medida do possível, a gente consegue conciliar e muito bom bom, cima. Muito bom. Então, tá para ajudar, além, né, das obras da missão Remidos em Cristo, está nessa fé e vai cooperando. Olha, de onde você estiver, você pode também seguir o Bispo David Abner, porque o arroba dele está aqui no Instagram, tá? Você pode dar uma olhadinha, confere nele, bota o vídeo nele aqui, enquanto eu falo, bota o arroba dele aí, meu amigo Pedrão, e eu vou aproveitar ainda para o senhor me contar um pouco mais. Qual é o próximo passo agora? Depois da consolidação, não é? O senhor tem o sucesso na área da construção civil, o senhor foi chamado para o Altar Vive, está muito feliz com a família, os 2 filhos. O próximo sonho para que seja realizado, qual é? Para mim, especificamente agora no mundo espiritual, ganhar mais vidas, mais almas, fazer com que o Ministério Remidos em Cristo, não pela minha pessoa, porque aqui a gente não está querendo se exibir, não se preocupamos com isso. A gente se preocupa com as vidas, com as almas. Então, hoje o meu maior sonho ministerial é consolidar pessoas firmes, fortes, Rapaz. e que não desiste de sonhos, não desiste por qualquer coisa, porque hoje as pessoas recebem um não, a primeira coisa que pensa é vou parar, vou desistir. Mas é que as pessoas aprendam a viver o processo que é necessário para permanecer firme. Muito bom. E com certeza, particularmente família, crescer família, dar uma boa educação para meu filho, para dar uma boa educação para minha filha e assim vai.
Você falou da palavra consolidar, É. construir, né? Deixa tudo no padrão. Meu amigo, não é brincadeira Tudo não. na ordem. O pastor, o bispo, o engenheiro aqui, tá tudo dentro do... Como foi aquela tríade que o senhor trouxe? Fundação, o que mais? É a fundação, a base e a estrutura. Tá, E então... depois vem os acabamentos, né? Sim, mas para começar qualquer obra tem que ter isso, né? Tem. Como é que começa? Vamos lá, então, aqui agora. Terreno, vamos fazer aqui uma reflexão para fechar. O nosso tempo está estourando aqui agora. Você foi chamado por Deus para fazer essa obra. Então, o terreno foi comprado. Está aqui o terreno. Espiritualmente. Vamos lá, o terreno, pode-se dizer assim, vida espiritual iniciando. Ok. Já dá para conciliar as duas, hein? Sim. Na revelação. É terreno. Você chega, aceita Jesus, reconcilia. Você precisa primeiro fincar as suas estacas. Quando tem estacas, depois você firma a base. Depois da base, você cresce. Então, uma coisa assim, onde tem raiz forte, só quem vê, tem gente que só se preocupa em crescer. Aqui que adianta crescer se não tem a base, a fundação, a fundação forte. Olha então, aí. primeiro você tem que preparar, porque para ter um prédio maior será que você tem que ter também a fundação. Por exemplo, se tinha um prédio de 15 andar, a fundação tinha que ser para um prédio de 15 andar. Rapaz. Então, se você quer ser alguém na vida, tem a fundação em Cristo Jesus, enraiza primeiro. Se preocupa com quem está crescendo, não. Talvez a pessoa que está crescendo não tem nem raiz. Vem um vento, derruba. É isso aí. Mas quem tem raiz suporta. Finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, muito obrigado. Eu vou prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, e dizendo que o nosso compromisso mantém de pé, firmado para amanhã, 10 horas da manhã, aqui na Rádio Líder, nos 92.1, tá? 10 da manhã, eu chego dando um bom dia para você, dizendo que você é especial, estou pegando na sua mão e não solto por nada, no compromisso de amanhã pela manhã. Já à noite, 22 horas, estamos de volta aqui. Bispo, muito obrigado, Deus te abençoe muito, volte sempre. Toda vez que tiver uma novidade, venha contar aqui. Eu estou muito feliz, foi um momento muito especial e eu tenho certeza que esse povo foi abençoado porque recebeu essa história aí do firmamento, da fundação. Pode ter a luta que tiver. Se tiver firmado em Deus, vai vencer. Não abala, não. Pode quebrar tudo aí, mas não cai. Pode chover, relampejar, trovão roncar, raio cair, o que tiver, mas a base está firme. Isso aí. Né? Então, pode vir um terremoto que vinha também. Igual o terremoto teve lá, né? Sim, agora balançou teve... tudo aí, Isso. não caiu. E aí, vamos vivendo essa certeza de que o Deus é o dono de toda a estrutura, tá? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. A gente se encontra, fica com Deus.